É muito bom você se permitir ser ruim em alguma coisa. Há 2 anos atrás, ali, quando a gente estava saindo da pandemia, eu vi meu pai começar a jogar tênis com alguns amigos aqui da região onde a gente mora. E de início eu vi meu pai muito proativo em se envolver nesse meio. Ele começou a fazer aula, ele começou a jogar torneio, começou a jogar amistosos com os amigos dele. Ele sempre estava disposto a fazer algo para evoluir e para melhorar o tipo de jogo dele. E, claro, por ser meu pai, eu consegui acompanhar de perto toda essa crescente, eu consegui acompanhar toda essa vontade que ele tinha. E isso deixou uma pequena semente plantada em mim. Eu sempre fui a pessoa dos esportes. Eu sempre gostei de jogar bola, sempre gostei de jogar basquete. Eu já assistia tênis, não era engajado nisso, mas eu já assistia. Eu assistia basquete, futebol, obviamente. Eu assistia futebol americano, assistia beisebol. Eu acompanhava muitos esportes, sempre fui esse cara. Mas eu só praticava os dois únicos que ali me permitiam estar uma resenha com os amigos, estar brincando com os amigos e estar me divertindo, que era futebol e basquete. Tudo isso que eu vi acontecer com meu pai, toda essa trajetória que eu vi ao longo dos 2 anos, desde que a gente saiu ali da pandemia, me motivou. E de fevereiro de 2025 desse ano pra cá, eu comecei a jogar. Assim que eu me interessei para começar a jogar tênis, eu lembro que eu troquei uma ideia com meu pai e aí eu comecei a fazer aula junto com ele. Cara, é engraçado porque eu não sabia pegar na raquete, eu não sabia o que era uma empunhadura, eu sabia contar os pontos, mas ainda não entendia a divisão de quadra, a divisão de lado, quando virava, até qual pontuação ia. Eu não sabia quase nada assim do mundo do tênis. Eu tinha uma noção mínima do que ainda era um iceberg de informações que eu tinha que alcançar. Isso é louco. Porque quanto mais eu ia aprendendo, mais eu ia gostando e mais eu ia me interessando em querer aprimorar isso. Porque é aquele jogo que é uma classe, sabe? É uma técnica. A técnica é totalmente importante no fundamento, é totalmente importante no desdobramento da sua personalidade de jogo. A palavra que meu professor usa muito é: a técnica, ela vai patentear o seu jogo, patentear os seus movimentos. O seu corpo vai aprender isso, você vai aprender isso. E assim, era uma coisa que eu não entendia, mas tinha várias camadas no tênis que eu comecei a gostar. Eu gostava do esporte onde eu valorizava o trash talk, que era o basquete. Eu gostava da zoação, eu gostava da ofensa. E agora eu gosto da classe, do seu adversário fazer uma jogada e você aplaudir, de você saber entender que você pode estar jogando no seu máximo, você pode estar jogando muito bem, só que aquele cara tá jogando muito mais que você. Ele tá fazendo algo muito mais bonito do que você tá fazendo. Isso vai influenciar num jogo muito melhor. É a beleza do esporte, sabe? E claro, começando a jogar, eu não ia jogar bonito. E esse é o ponto de partida. Desses 2 meses pra cá, eu já consegui sentir aquela alegria de ver, sabe, um degrau de cada vez, um passo de cada vez. Começar a controlar a ansiedade quando você vai jogar. Porque esse é um ponto. Quando você começa a jogar, você não tem noção da ansiedade que é tá lá dentro. De esperar a bola vir no momento certo para você acertar o forehand, a bola passar pro outro lado. Viver um ponto de cada vez, não querer pensar a milhão todo o tempo de jogo. Vive um ponto de cada vez, sabe? Vai um game de cada vez, vai um set de cada vez. E cara, eu comecei a fazer as aulas, eu começava a fazer essas frequências, comecei a ter vontade, a engajar na parada, comecei a consumir muito mais, eu comecei a acompanhar os ATPs que estavam acontecendo. Acho que teve essa parada do João Fonseca trazer aquela vontade de, pô, eu tô vendo um brasileiro agora em ascensão, eu tô vendo um moleque de 18 anos em ascensão, sabe? E eu tenho 23 anos. Eu posso aprender, eu não quero ser profissional, claro, eu entendo o local que eu tô, mas pô, eu tenho 23 anos, sabe? Eu posso vivenciar muito disso. Eu vi meu pai com 50 começar a fazer uma parada que ele se apaixonou e que ele tá fazendo muito hoje. Então por que eu com 23 não poderia fazer, sabe? Uma parada do tênis que mexeu muito comigo eu tô acostumado em esportes coletivos, onde se eu tivesse com preguiça de correr, eu poderia ter pessoas que corriam por mim e me cobriam. E se eu perdesse, eu podia jogar muito bem a culpa neles. E no tênis não é assim, cara. Todas as bolas sou eu que tô disputando. Cada ponto sou eu que disputo, cada minuto sou eu que disputo. O suor da quadra é o meu. Então se eu perder, por mais que seja mérito da pessoa, também tem um demérito meu, que eu sei que eu poderia ter feito muito mais. Mas entender que a culpa é minha, então eu tenho que correr todo o tempo.
O tênis é uma parada muito individual. Sou eu disputando comigo mesmo na quadra. Depois eu disputo com o adversário. Então são várias camadas que me fizeram me apegar nisso. Então eu comecei a fazer as aulas, eu comecei a ver minha evolução de forehand, comecei a ver uma evolução de backhand que eu não tinha. E as pequenas coisas começaram a se encaixar nesse pouco tempo. Até que meu professor falou, e se você entrar no ranking aqui do clube e começar a jogar? E eu pensei só na vitória, eu falei, pô, mas eu vou tomar uma surra. Aí ele falou, não importa o resultado, mas é mais importante pra você agora no começo pegar uma consistência de jogos. Enfrentar pessoas que jogam de formas totalmente diferentes, porque eu estava acostumado só a jogar com meu pai. E você, a partir disso, vai começar a criar essa patente dos seus movimentos. Você vai patentear os seus movimentos, vai criar noção de tempo de jogo, tempo de bola. Isso vai ser bom pra você. E, enfim, aí eu fui. Já fazem 2 semanas que eu comecei no ranking. O ranking já estava na 3ª rodada. Eu entrei já com ele andando, meu pai já estava jogando no ranking. Mas eu entrei e assim... eu entendo que eu quero muito vencer. Eu sei que eu tenho esse lado meu competitivo que eu quero vencer. Mas eu tô muito mais feliz de estar disputando. A primeira partida que rolou eu ainda não tinha pensado em gravar e pensado em fazer o que eu tô fazendo agora. Mas a primeira partida foi muito boa, claro. Eu perdi de 6-1, perdi pra um cara que já joga há muito tempo. Foi um jogo que eu errei muita bola, eu joguei muita bola na rede. Eu fiz poucas duplas faltas, mas eu fiz. E esse primeiro jogo meu do torneio... foi uma parada muito louca porque eu saí com a sensação de que, pô, se eu tivesse um pouco mais de contato, eu poderia ter dado mais rala, sabe? Não seria 6-1. Poderia ter sido um 6-4, um 6-5, um tie break. Mas eu fui, e isso me deixou muito feliz. E agora, quinta-feira, eu acabei de jogar minha segunda partida do ranking. E, cara, de novo, eu perdi, foi um 6-2, mas eu perdi pro líder do ranking, eu perdi pro primeiro colocado. E foi uma partida muito boa de jogar. Foi uma partida que, diferente da primeira, eu errei muito meu forehand, claro. Foi um jogo onde minha mente tava, tipo, nada entrava, meu forehand não entrava, eu senti que eu era um baloeiro. Pra mim, o forehand, por mais que eu soubesse fazer o movimento, pra mim, tudo que eu tava fazendo ali, eu tava isolando muito. E foi um jogo onde, se eu tivesse pensado um pouco mais, eu poderia ter rendido mais. Foi rápido, foi 6-1, mas eu poderia ter rendido mais no jogo. Só que ainda assim eu fiquei feliz, porque o meu backhand entrou. Todas as vezes que eu tava inseguro com o meu forehand, quando eu ia pro backhand, eu conseguia entrar mais no jogo. E foi um jogo onde, depois conversando com ele, com o meu adversário, ele me falou que, pô, as bolas que eu subi pra rede pra jogar contra ele, que é algo que eu faço no treino já, eu garantia ponto. Então ele tava tentando evitar que eu conseguisse subir pra rede. Ele mandava muitas curtinhas, eu perdia muito tempo porque eu chegava na bola andando, eu não tava conseguindo parar meu corpo pra bater. Mas ele falou que quando eu conseguia subir pra rede e volear, eu pontuava nele. E isso foi legal, essa troca é muito legal, sabe? Fica o aprendizado. Eu sei que eu tenho muito a evoluir. Eu tenho 23 anos, tenho 2 meses de treino praticamente, desde que comecei a fazer aula pra valer. E agora eu tô começando a pegar a prática de jogo. Mas eu quero documentar, não só isso, mas tudo, porque o tênis abriu diferentes óticas. E enfim, eu quero tornar isso um diário de viagem do que eu tô fazendo hoje, do que eu posso fazer há alguns anos quando eu estiver jogando. E eu vou tentar carregar quem tá assistindo, ou se for eu no futuro assistindo mais pra mim mesmo. É isso, falou, até a próxima.